A Câmara do Porto aprovou na sua reunião de executivo a legalização do edifício do Centro Comercial Cidade do Porto. Esta solução garante de forma transparente e escrutinada o interesse público, é justa para os atuais proprietários, cumpre a lei e dá execução à sentença judicial transitada em julgado que condenava a autarquia. Esta solução, não onerosa para o município, evita custos superiores a 12 milhões de euros, custos muito superiores a 12 milhões de euros, que seriam obrigatoriamente assumidos pela Câmara do Porto. Recorde-se que a construção daquele edifício no início dos anos 90 foi declarada ilegal num processo judicial com sentença proferida em 2000, há 15 anos. Nesse processo apuraram-se culpas, tanto dos originais proprietários, que não são os atuais, como da Câmara Municipal do Porto. Em 2007, na sequência de um outro processo judicial já transitado em julgado, a Câmara foi condenada a legalizar o centro comercial ou a demolir o imóvel a suas expensas, bem como a devolver aos proprietários as taxas já pagas a título de licenciamento num valor superior a 1,2 milhões de euros acrescida de juros. Atualmente, esse valor rondaria cerca de 2 milhões de euros. Foi esta a situação encontrada por este Executivo quando, em 2013, tomou posse. Ou seja, a Câmara encontrava-se condenada, sem direito a mais recurso e obrigada a demolir o edifício com um custo nunca inferior a 10 milhões de euros, atingindo-se mais de 12 milhões de euros com a adição da devolução das taxas já em sua posse e os respectivos juros. A estes encargos gigantescos e com consequências graves nas contas do município, somar-se-ia, com muito forte probabilidade, o pagamento de um valor incalculável em indemnizações aos atuais proprietários, certamente muito superior aos 12 milhões atrás referidos. Não lhes sendo imputáveis quaisquer responsabilidades no processo, conforme se comprovou com a sentença do Tribunal de 2007, não deixariam os atuais proprietários de fazer valer os seus direitos através do recurso, aliás, legítimo, aos tribunais. Recorde-se que estes proprietários, atualmente na posse das 1053 frações, agiram de boa-fé, conforme decisão judicial transitada em julgado, pagando por inteiro todos os encargos devidos à data da aquisição, não podendo saber que existia, sobre as frações que estavam a adquirir, um problema de legalidade. Com a solução agora adotada, a Câmara do Porto evita, portanto, em primeiro lugar, demolir a expensas próprias o edifício, conforme se encontrava judicialmente condenada. Em segundo lugar, devolver as taxas de licenciamento acrescidas de juros, conforme estava judicialmente condenada. Em terceiro lugar, pagar as indemnizações aos atuais proprietários. Em quarto lugar, abrir na cidade uma ferida que por largos anos demoraria a ser sarada, com consequências urbanísticas e socioeconómicas graves, nomeadamente pelo lançamento no desemprego de centenas de pessoas e pelo fecho de negócios, muitos deles pequenos negócios de caráter familiar. Por outro lado, com a solução aprovada pelo Executivo, a Câmara do Porto garante o cumprimento escrupuloso da lei, a execução plena das sentenças judiciais transitadas em julgado, a resolução de um problema que representava um ônus gravíssimo para o seu orçamento municipal, a receita fiscal que advirá da continuação da atividade económica do imóvel e das centenas de empresas que nele operam. Para que esta solução fosse viável, a Câmara do Porto decidiu, na sua última reunião de Executivo, reduzir o valor das taxas de licenciamento que atualmente se aplicariam para os valores praticados e efetivamente pagos no ano de construção do edifício. A redução destas taxas, no valor remanescente não cobrado e de cobrança impossível, recorde-se que os tribunais procuram notificar os proprietários das 1050 frações há 8 anos e sem sucesso, é a chave da resolução do problema. Sem essa redução de taxas, não se afigurava possível evitar que a Câmara viesse a demolir o edifício e a pagar todos os enormes encargos inerentes que, como já se demonstrou, nunca seriam inferior a 12 milhões de euros e que, com toda a probabilidade, seriam até muito, muito superiores. Por outro lado, além de impossível na prática, a cobrança por inteiro dessas taxas de licenciamento seria também particularmente injusta, uma vez que, a ser executada, recairia sobre os atuais proprietários, isentos da responsabilidade em todo o processo
e certamente, na sua maioria, incapazes de assegurar o seu pagamento. Em conclusão, encontrou-se uma situação gravíssima de ilegalidade e ónus sobre os dinheiros públicos municipais. Agora, com a decisão tomada pela Câmara do Porto, encontrou-se uma solução não onerosa, legal, justa, transparente e escrutinada, que doravante permitirá ao município arrecadar receita graças à atividade económica que passa a ser formal, legal e definitiva. Por isso, encerra-se um período de sombras e situações não esclarecidas e relança-se agora, em situação legal e estável, um centro comercial que faz parte da paisagem da cidade. Queria ainda deixar uma última nota. Fazer política é fazer opções. Neste, como noutros casos, pode ser tentação de um decisor ficar na confortável posição de nada fazer, empurrando o ónus para os tribunais, as culpas para os seus antecessores e os problemas para os seus sucessores. Não é essa, contudo, como creio que a cidade já percebeu, a minha forma de fazer política. E se a Câmara puder resolver qualquer problema a favor das boas contas do município, da justiça e desenvolvimento e estímulo económico, como é este o caso, irá sempre fazê-lo. Sendo por isso indiferente que alguns ou algumas, demagógica ou interessadamente, pretendam que tudo se mantenha na mesma.